Meu nome é April e tenho 34 anos. Trabalho como diretora de produtos em uma startup de tecnologia no centro de Seattle. O salário é bom e o trabalho me mantém ocupado o suficiente para que eu não pense muito na bagunça que é a minha família. Tenho alugado um apartamento de um quarto em Capitol Hill nos últimos 6 anos. Não é nada luxuoso, mas o bairro é decente e o deslocamento até o trabalho não é ruim. Preciso te contar sobre a minha família antes que tudo isso faça sentido. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Ele teve leucemia e se foi em cerca de 8 meses. Lembro que ele estava sempre cansado e, de repente, um dia, ele simplesmente não estava mais lá. Minha mãe tinha 32 anos quando ele morreu. Ela tinha que cuidar de mim e não tinha uma carreira de verdade. Meu pai era quem sustentava a casa. 6 meses depois de enterrarmos meu pai, minha mãe se casou com Richard. Na época, eu não entendia, mas agora faz sentido. Ela estava assustada e sozinha, e Richard tinha um emprego estável como eletricista. No começo, ele parecia gente boa. Mas aí minha mãe engravidou e tudo mudou. Minha irmã Candace nasceu quando eu tinha 8 anos. Desde o momento em que ela chegou do hospital, eu deixei de existir. Não estou sendo dramática, era realmente assim. Candace era filha biológica de Richard, e minha mãe queria garantir que ele soubesse que ela priorizava a filha dele. Eu me tornei a babá oficial da família. Eu trocava fraldas, preparava mamadeiras e levava Candace à escola quando ela ficou mais velha. Minha mãe se dedicava a ser a esposa e mãe perfeita para Richard e Candace. Ia a todos os eventos escolares dela, fazia festas de aniversário elaboradas, comprava roupas e brinquedos caros. Enquanto isso, eu usava roupas antigas dos primos e, se tivesse sorte, ganhava um cartão no meu aniversário. Não estou dizendo isso para que você sinta pena de mim, só estou dando contexto. Quando fiz 18 anos, saí de casa. Consegui bolsas e empréstimos e paguei a faculdade sozinha. Trabalhei em 2 empregos e me formei em ciência da computação. Construí minha carreira do zero. Enviei um convite de formatura para minha mãe e Richard, mas eles não foram. Candace tinha um recital de dança naquele mesmo fim de semana. Mas olha, eu não fico mais com raiva disso. Aceitei anos atrás que minha mãe fez suas escolhas e eu fiz as minhas. Somos educadas uma com a outra. Eu apareço nos feriados importantes e mando presentes de aniversário. Tudo bem. Eu tenho minha vida, eles têm a deles. Pelo menos era o que eu pensava até 3 meses atrás. Minha mãe me ligou numa terça-feira à noite. Eu estava chegando em casa do trabalho e, sinceramente, cansada, querendo pedir comida e assistir Netflix. Mas atendi porque você atende quando sua mãe liga. April, preciso falar com você sobre algo importante, ela disse. Oi? Tudo bem? Respondi. Você pode vir neste fim de semana? Sábado à tarde. Quase disse não. Tinha planos de limpar o apartamento a fundo e talvez ir a uma aula de yoga. Mas algo na voz dela me fez concordar. Então, no sábado, dirigi até Belleville, onde minha mãe e Richard moram. A casa fica em um bairro tranquilo, com boas escolas. É uma casa térrea com 3 quartos e um quintal grande. Parei na entrada da garagem e fiquei lá por 1 minuto antes de entrar. Minha mãe atendeu a porta. Ela tem 59 anos agora e aparenta a idade. O cabelo dela está quase todo grisalho e ela engordou alguns quilos ao longo dos anos. Ela me deu um abraço rápido e me levou até a mesa da cozinha, onde Richard já estava sentado. Candace não estava lá, o que era incomum. Cadê a Candace? Perguntei. Ela está vendo apartamentos com o Derek, respondeu minha mãe. Derek é noivo da Candace. Eles estão juntos há 2 anos. Ele trabalha com vendas em uma empresa farmacêutica. Ah, que legal. Minha mãe e Richard trocaram um olhar. Então minha mãe juntou as mãos sobre a mesa e me encarou. April, precisamos conversar sobre a situação da Candace. Ela e o Derek querem comprar um imóvel, mas precisam de ajuda com a entrada. Eu já sabia para onde aquilo estava indo. Senti meu estômago apertar. Certo. Esperávamos que você pudesse ajudá-la. Ela precisa de cerca de $50.000 para dar uma boa entrada em uma casa em um bom bairro.
Eu ri, sem conseguir evitar. Você quer que eu dê $50.000 para Candace? Não é dar, é ajudar a família, disse Richard. A voz dele tinha aquele tom irritante que sempre surgia quando falava comigo. Eu não vou dar $50.000 para Candace. O rosto da minha mãe endureceu. April, você tem o dinheiro. Não finja que não tem. Como você sabe o que eu tenho? Candace me contou que você estava economizando para comprar uma casa. Ela viu seu extrato bancário uma vez quando esteve no seu apartamento. Eu lembrei disso. Candace tinha aparecido sem avisar cerca de 1 ano atrás. Eu tinha deixado meu laptop aberto no balcão da cozinha e na hora nem pensei nada. Esse dinheiro é para minha casa, não para a casa da Candace. Você já tem um apartamento, minha mãe disse. Eu alugo. Quero comprar. Candace precisa mais disso do que você. Ela vai começar uma família em breve. Precisa de estabilidade. Depois ela pode economizar como eu fiz. Você está sendo egoísta, disse Richard. Eu me levantei. Eu não vou fazer isso. A resposta é não. April, senta, disse minha mãe. Não, já estou ajudando a Candace. Pago o aluguel dela há 3 anos. Minha mãe piscou. O quê? Eu pago $1.500 por mês do aluguel da Candace. Ela te disse que era com o dinheiro do bônus do Derek, mas é meu. Já dei mais de $50.000 para ela. O silêncio tomou a sala. O rosto da minha mãe ficou pálido e depois vermelho. Você deveria ter nos contado, disse finalmente. Por quê? Para vocês pedirem mais. Somos sua família, April. Então me trate como família, e não como um caixa eletrônico. Eu saí. Dirigi para casa tremendo. Sabia que tinha lidado mal com a situação, mas estava cansada de sempre ser a que dava e dava sem receber nada em troca. Isso foi há 2 semanas. Desde então, ninguém da minha família entrou em contato. Sem ligações, sem mensagens, nada. Eu imaginei que estivessem chateados e que eventualmente iriam superar. Sempre foi assim. Então, ontem, recebi um e-mail. O assunto dizia: ação necessária. Documentos de venda de propriedade. Quase apaguei achando que era spam, mas algo me fez abrir. O e-mail era de uma imobiliária chamada Prestige Properties. Ele dizia: meu consentimento por escrito e presença física eram necessários para concluir a venda da minha propriedade na 847 Maple Drive, em Belleville, Washington. Li 3 vezes. 847 Maple Drive. Aquele era o endereço da minha mãe. E então me lembrei de algo que eu tinha completamente esquecido. Aquela casa não pertencia à minha mãe. Ela pertencia a mim. 5 anos atrás, minha avó morreu. Ela era mãe do meu pai e, honestamente, a única pessoa na minha família que realmente se importava comigo. Depois que meu pai morreu, ela tentou permanecer presente na minha vida. Às vezes me buscava na escola e me levava para tomar sorvete. Mandava cartões de aniversário com notas de $20 dentro. Quando entrei na faculdade, ela me deu $5.000 para mensalidade. Minha avó tinha um apartamento no centro da cidade, onde morava, e tinha a casa em Belleville. Minha mãe, Richard e Candace moravam nessa casa. Sempre foi assim. Minha avó era proprietária e deixava que eles morassem lá sem pagar aluguel. Minha mãe sempre agiu como se a casa fosse dela, mas não era. Quando minha avó morreu, deixou a casa para mim em seu testamento. Ela doou o apartamento para uma instituição de caridade que ajudava pacientes com leucemia. Minha mãe ficou furiosa com isso. Lembro dela no funeral dizendo que minha avó deveria ter deixado o apartamento para Candace, que Candace poderia ter usado quando fosse para a faculdade. Achei estranho dizer isso em um funeral, mas aquela era minha mãe sempre pensando na Candace primeiro. O advogado responsável pelo espólio me ligou cerca de 1 semana depois do funeral. Ele explicou que a casa agora era minha. Perguntou se eu queria vender, alugar ou o que fazer. Pensei por alguns dias. Eu poderia ter vendido imediatamente e usado o dinheiro para dar entrada na minha própria casa, mas minha mãe e Richard não tinham outro lugar para ir. Não poderiam pagar algo parecido com o salário do Richard.
Então, disse ao advogado para apenas transferir a escritura para o meu nome, mas deixar tudo mais como estava. Minha mãe e Richard poderiam continuar morando lá. Eu não cobrava aluguel. Eu ainda pagava o imposto da propriedade todos os anos, cerca de $4.000 anuais. Minha mãe e Richard pagavam apenas as contas de utilidade. Nunca contei a eles que a casa era minha. Não sei por quê. Talvez achasse estranho. Talvez simplesmente não quisesse lidar com isso. Eles nunca perguntaram e eu nunca comentei. Apenas pagava os impostos todo ano e seguia minha vida. Mas agora, sentada no meu apartamento olhando para esse e-mail, percebi o que eles estavam tentando fazer. Eles estavam tentando vender a minha casa sem me contar. Peguei meu telefone e liguei para o número que estava no e-mail. Uma mulher atendeu no segundo toque. Prestige Properties, aqui é Jennifer. Oi, meu nome é April. Acabei de receber um e-mail sobre a venda de um imóvel na 847 Maple Drive. Preciso falar com alguém sobre isso imediatamente. Deixe-me abrir o arquivo. Um momento, por favor. Esperei. Minhas mãos estavam tremendo. Ok, eu tenho o arquivo aqui. Com o que posso ajudá-la? Eu nunca autorizei a venda desse imóvel. Ele é meu, e essa é a primeira vez que ouço falar de qualquer venda. Houve uma pausa. Senhora, de acordo com nossos registros, temos toda a documentação necessária. Sua assinatura está no contrato de venda. Também temos uma cópia da sua identidade. Isso é impossível. Eu nunca assinei nada. Os documentos foram fornecidos pela sua mãe. Ela disse que você a havia autorizado a cuidar da transação em seu nome. Ela mentiu. Isso é fraude. Outra pausa. Senhora, se você está dizendo que a assinatura foi falsificada, isso é uma acusação muito séria. Não estou acusando. Estou dizendo. Eu não assinei esses documentos. Eu não autorizei essa venda. Vocês precisam parar tudo agora. Vou precisar falar com meu gerente sobre isso. Posso colocá-lo em espera? Não. Preciso que isso seja resolvido agora. Senhora, eu entendo sua preocupação, mas preciso verificar algumas coisas. Ligarei de volta dentro de 1 hora. Ela desligou. Fiquei sentada ali olhando para o telefone. Minha mãe havia falsificado minha assinatura. Ela tinha usado minha identidade para tentar vender minha casa. Isso era fraude. Isso era crime. Nem pensei. Simplesmente entrei no carro e dirigi até Belleville. Cheguei lá em 20 minutos. Estacionei na garagem e fui direto para a porta da frente. Não bati, apenas entrei. Minha mãe estava na sala assistindo TV, olhou para mim quando entrei. Não parecia surpresa me ver. Precisamos conversar, eu disse. Eu imaginava que você apareceria eventualmente. Você realmente achou que eu não descobriria? Achou que poderia vender minha casa e eu nunca saberia? Não é sua casa. É nossa casa. É minha casa. A vovó deixou para mim. Meu nome está na escritura. Richard saiu da cozinha. O que está acontecendo? Sua esposa tentou vender minha casa sem minha permissão. Ela falsificou minha assinatura em documentos legais. Não tínhamos escolha, disse Richard. Candace precisa desse dinheiro. Então você cometeu fraude. Não seja dramática, disse minha mãe. Não íamos ficar com o dinheiro. Íamos comprar um apartamento pequeno para nós e dar o resto para Candace. Você ainda receberia alguma coisa. Eu recebo tudo. É minha casa. Tudo é meu. Você está sendo egoísta, April. Isso é família. Quer falar de egoísmo? Eu deixei vocês morarem de graça na minha casa por 5 anos. Eu paguei o imposto da propriedade. Estou dando $1.500 por mês para Candace há 3 anos. E é assim que vocês me recompensam? Nós não pedimos para você fazer nada disso, disse minha mãe. Você está certa. Você não pediu. Só esperou que eu fizesse. Saia, disse minha mãe, com a voz fria. Saia da nossa casa.
Então saio da nossa vida. Não quero mais ver vocês. Vocês estão mortos para mim. Eu realmente ri. Saiu naturalmente. Tudo bem. É exatamente isso que farei. Me virei e saí. Entrei no carro e comecei a dirigir. Meu telefone começou a vibrar antes mesmo de eu sair do bairro. Mensagens da minha mãe, da Candace. Não li as mensagens enquanto dirigia, mas em um semáforo vermelho olhei para a tela. Minha mãe tinha escrito: Você está morta para mim. Nunca mais quero ver ou ouvir falar de você. Candace tinha escrito: Espero que você morra. Todos estariam melhor sem você. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Minha própria irmã acabará de me dizer que desejava minha morte. Minha própria mãe havia me deserdado. E por quê? Por não deixar que roubassem minha casa. Não deletei as mensagens. Tirei screenshots e salvei no meu armazenamento em nuvem. Algo me dizia que eu poderia precisar delas mais tarde. Então liguei para meu advogado. O nome dele é David, e eu já havia usado seus serviços alguns anos atrás, quando comprei um carro e precisei de ajuda com a papelada. Ele atendeu imediatamente. Ei, Priu, oi. O que aconteceu? Preciso da sua ajuda. Minha família acabou de tentar vender minha casa sem minha permissão, e acho que eles falsificaram minha assinatura. Ok, calma. Me conte tudo. Então, contei. Falei sobre o e-mail, a ligação e o confronto com minha mãe. Falei sobre as mensagens de texto. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. A primeira coisa que precisamos fazer é contatar o cartório de registro de imóveis. Precisamos colocar um bloqueio em qualquer transação envolvendo sua propriedade. Eu cuido disso hoje. Em segundo lugar, enviarei uma carta formal para a imobiliária, informando que você não autorizou a venda e que quaisquer documentos com sua assinatura são fraudulentos. E sobre acusações criminais? Isso depende de você. Falsificação de documentos e fraude imobiliária são crimes graves, mas eles são sua família. Eles acabaram de me dizer que estou morta para eles. Então deixe-me redigir os documentos legais e a partir daí seguimos. Você pode vir ao meu escritório amanhã de manhã? Sim. Traga qualquer documentação que tiver, a escritura da casa, comprovantes de pagamento de impostos, qualquer coisa que prove a propriedade, e traga também essas mensagens de texto. Desliguei e dirigi direto para casa. Meu telefone continuava vibrando, mas ignorei. Na manhã seguinte, encontrei David em seu escritório. Levei tudo. A escritura da casa, 5 anos de comprovantes de impostos, o e-mail da Prestige Properties, screenshots das mensagens da minha mãe e da Candace. David analisou tudo com cuidado. Ele estava na casa dos 40 anos, com cabelo grisalho e óculos de leitura que ele ficava empurrando pelo nariz. Praticava direito imobiliário há 20 anos, e nada disso parecia chocá-lo. Ok, é o seguinte, disse ele. Já entrei em contato com o cartório e coloquei um bloqueio em qualquer transação envolvendo sua propriedade. Ninguém pode vender ou transferir essa casa sem sua presença física e assinatura reconhecida em cartório. Também estou enviando hoje uma carta de cessar e desistir para a Prestige Properties. E quanto à minha família? Isso é um problema separado no momento. Eles estão morando na sua casa sem contrato de aluguel. Eles não são inquilinos. São basicamente invasores que você permitiu que ficassem lá. Posso expulsá-los? Sim, você pode dar um aviso de 30 dias para desocuparem. Depois disso, se recusarem a sair, você pode conseguir uma ordem judicial. Quanto tempo isso leva? Os 30 dias são exigidos por lei. Depois disso, depende de quão cooperativos eles forem. Se contestarem, vamos para a justiça, e isso pode levar mais 1 ou 2 meses. Quero que eles saiam. David assentiu. Vou redigir o aviso de despejo hoje. Vamos enviar por correio registrado, assim haverá prova de que receberam. O prazo de 30 dias começa quando assinarem o recebimento da carta. E se eles tentarem danificar a casa? Documente tudo. Tire fotos agora do estado do imóvel. Se causarem danos, você pode processá-los por isso.
Quero vender a casa depois que eles saírem. Esse é o seu direito. É sua propriedade. Senti algo se soltar no meu peito. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti que tinha algum controle. Faça isso, disse. Envie o aviso de despejo. David começou a digitar no computador. Vou deixar isso pronto até o final do dia. Vai ser enviado amanhã de manhã. Saí do escritório dele e fiquei sentada no carro por alguns minutos. Então abri meu aplicativo bancário e cancelei o pagamento automático ao senhorio da Candace. Eu vim enviando $1.500 todo dia 1º do mês, há 3 anos. Mas não mais. Depois, enviei uma mensagem para a Candace. Já que você está planejando comprar uma casa, não preciso mais pagar seu aluguel. Boa sorte na compra. Bloqueei o número dela depois de enviar. Em seguida, bloqueei o número da minha mãe. Depois, o número do Richard. Fiquei em paz por 2 dias. Estava tudo quieto. Fui trabalhar, voltei para casa, jantei, assisti TV e dormi. Quase parecia tranquilo. Então, no 3º dia, tudo desmoronou. Meu telefone começou a tocar às 7 da manhã. Números desconhecidos. Não atendi. Então as mensagens começaram a chegar de primos, da irmã da minha mãe, de pessoas com quem não falava há anos. Finalmente li uma delas. Era da minha tia Linda. Como você pode fazer isso com sua própria mãe? Você deveria se envergonhar. Não respondi. Apenas silenciei a conversa. Às 10 da manhã, alguém bateu na porta do meu apartamento. Olhei pelo olho mágico e vi minha mãe, Richard e Candace. Ei, Prue, abra a porta. Precisamos conversar com você, gritou minha mãe. Não me movi. Apenas fiquei lá, observando-os pelo olho mágico. Ei, Prue, sabemos que você está aí. Seu carro está no estacionamento. Abra a porta. Richard começou a bater na porta. Você não pode fazer isso conosco. Somos sua família. Eles continuaram gritando e batendo por cerca de 10 minutos. Então ouvi meu vizinho do outro lado do corredor abrir a porta. Ei, estou tentando trabalhar, disse ele. Baixem o volume ou chama a polícia. Isso os calou. Eles foram embora, mas não antes de minha mãe gritar mais uma vez que eu era uma filha terrível. Esperei até ter certeza de que haviam ido embora. Então olhei meu telefone. Minha mãe havia postado algo no grupo da nossa família. Abri, mesmo sabendo que não deveria. April está tentando nos despejar da nossa casa. Ela quer jogar os próprios pais na rua, mesmo já tendo um apartamento. Está roubando nossa casa. As respostas vieram rápido. Tia Linda, tio Tom, primos que eu mal conhecia. Todos dizendo que eu era horrível, gananciosa, que deveria me envergonhar. Respirei fundo. Então, postei a escritura da casa mostrando meu nome. Postei a carta da Prestige Properties mostrando que minha mãe havia tentado vender meu imóvel. Depois, postei os screenshots das mensagens de texto, a da minha mãe dizendo que eu estava morta para ela e a da Candace dizendo que esperava que eu morresse. O grupo ficou em silêncio por cerca de 5 minutos. Então a tia Linda postou. Oh meu Deus! O tio Tom postou. Isso é insano. Minha prima Raquel postou. Sua família é louca, April. Sinto muito. Ninguém mais defendeu minha mãe depois disso, mas eu saí do grupo de qualquer forma. Eu tinha terminado com todos eles. A semana seguinte foi difícil. Minha mãe e Richard apareceram no meu apartamento mais 3 vezes. Nunca abri a porta. Uma vez, minha mãe veio até meu escritório no trabalho, passou pela recepção e me encontrou na minha mesa. Ela começou a chorar na frente de todos. Por favor, April, soluçou ela, não faça isso conosco. Não temos para onde ir. Meu chefe saiu do escritório. Senhora, a senhora precisa sair. Eu sou mãe dela. Não ligo. Este é um local de trabalho. Saia ou vou chamar a segurança. Minha mãe foi embora, mas não sem me lançar um olhar que poderia matar. Candace começou a fazer vídeos.
Ela os postou no Instagram e no TikTok. Neles, chorava e falava sobre como sua irmã malvada estava destruindo sua vida, como eu estava deixando ela e seus pais sem teto, como seu casamento seria arruinado por minha causa. Algumas pessoas me enviaram links dos vídeos. Assisti a um deles. Candace parecia realmente chateada. Ela era boa em se fazer de vítima. Mas eu não respondi. Continuei apenas indo ao trabalho, voltando para casa e esperando os 30 dias terminarem. Finalmente, o dia chegou. David e eu dirigimos até a casa juntos. Minha mãe e Richard estavam carregando caixas em um caminhão que haviam alugado. Faziam isso lentamente de forma dramática, garantindo que os vizinhos vissem. Candace também estava lá, gravando tudo no celular. Isso é o que minha irmã está fazendo conosco, disse ela para a câmera, nos jogando fora como lixo. David se aproximou dela. Senhora, se você postar esse vídeo, vou processá-la por difamação. Temos documentação de tudo, incluindo suas mensagens desejando a morte da sua irmã. Candace parou de gravar. Eles levaram 6 horas para retirar tudo. O tempo todo, minha mãe e Richard continuaram me lançando olhares sujos, mas não disseram nada. David ficou ao meu lado o tempo todo, garantindo que tudo acontecesse sem problemas. Alguns vizinhos saíram para assistir, mas a maioria já sabia toda a história. Uma vizinha até me disse, uma semana antes, que apoiava o que eu estava fazendo. Quando o caminhão finalmente foi carregado, Richard se aproximou de mim. Ele estendeu as chaves da casa. Espero que você esteja feliz, disse ele. Peguei as chaves. Estou. Você destruiu esta família. Não, vocês fizeram isso quando tentaram roubar minha casa. Ele se afastou. Minha mãe nem olhou para mim. Apenas entrou no banco do passageiro do caminhão e eles foram embora. Candace seguiu atrás no próprio carro, ainda segurando o celular como se fosse começar a gravar de novo a qualquer momento. David e eu entramos para verificar a casa. Eu estava preocupada que eles tivessem depredado tudo, mas estava tudo em ordem. Havia alguns riscos no piso de madeira por causa da mudança dos móveis e alguns buracos nas paredes onde tinham pendurado quadros. Nada grave. Vou pedir orçamentos para os reparos, eu disse. Boa ideia. Documente tudo, respondeu David. Trancamos a casa e eu dirigi de volta para casa. Naquela noite, dormi melhor do que vinha dormindo havia semanas. Na semana seguinte, contratei um empreiteiro para consertar os pequenos danos. Depois, contratei uma corretora de imóveis. O nome dela era Mônica, e ela era especializada na região de Belleville. Ela fez uma visita pela casa e disse que poderíamos anunciá-la por cerca de $600 mil. O mercado está muito bom agora, ela disse. Acho que vamos receber propostas rapidamente. Ela estava certa. Colocamos o imóvel à venda numa quinta-feira e, na segunda-feira, já tínhamos 3 propostas. Aceitei uma de $620 mil. Os compradores queriam um fechamento rápido, então marcamos para dali a 3 semanas. Durante esse período, comecei a procurar uma casa para mim. Eu tinha o dinheiro da venda, além das minhas próprias economias. Podia comprar algo realmente bom. Encontrei uma casa em Redmond, 3 quartos, 2 banheiros e um pequeno quintal. Ficava em um bairro tranquilo, longe de Belleville e longe da minha família. Fiz uma proposta e ela foi aceita. Os fechamentos aconteceram com 2 dias de diferença. Primeiro, vendi a casa da minha avó. Depois, comprei a minha casa nova. Contratei uma empresa de mudança e saí do meu apartamento em menos de uma semana. Minha casa nova parecia um recomeço. Pintei as paredes, comprei móveis novos e plantei flores no jardim da frente. Pela primeira vez na minha vida, senti que tinha um espaço que era realmente meu. Algumas semanas depois da mudança, minha prima Raquel me mandou uma mensagem. Ela era a única pessoa da família que eu não tinha bloqueado. Só queria te avisar que sua mãe e o Richard se mudaram para a casa da tia Linda. E a Candace e o Derek alugaram outro apartamento. Eles adiaram o casamento. Obrigada por me avisar, respondi. Você está bem? Estou, sim. Na verdade, fico feliz que você tenha feito o que fez. O que eles fizeram com você foi errado.
Fiquei grata por aquilo. Foi bom saber que pelo menos uma pessoa da minha família entendia. Depois disso, não ouvi mais nada deles. Presumi que ainda estivessem com raiva, mas eu já não me importava. Eles tinham me mandado sair da vida deles, e foi exatamente isso que eu fiz. 6 meses se passaram desde tudo isso. Ainda trabalho na mesma empresa. Tenho os mesmos amigos. Mas agora tenho minha própria casa, uma casa de verdade, totalmente minha, sem hipoteca, sem proprietário, só eu. Às vezes penso na minha mãe, na Candace e no Richard. Me pergunto se eles se arrependem do que fizeram. Se alguma vez pensam em como tudo poderia ter sido diferente se tivessem me tratado como família, e não como um caixa eletrônico. Mas, na maior parte do tempo, eu nem penso neles. Tenho 34 anos e finalmente tenho a vida que sempre quis, um bom emprego, uma casa bonita, paz e tranquilidade. Sem drama, sem pessoas exigindo coisas de mim, sem chantagem emocional ou manipulação. Minha avó teria orgulho de mim. Ela sempre dizia para eu me impor. Sempre disse que eu merecia coisa melhor do que a forma como minha mãe me tratava. Ela estava certa. Não me arrependo do que fiz. Nem por um segundo. Eles quiseram que eu saísse da vida deles, e eu lhes dei exatamente isso. Desapareci junto com a casa, o dinheiro e a ajuda. E agora tenho uma vida nova. Uma vida melhor. Uma vida sem eles.